Olá, neste slide a gente vai apresentar a respeito das dinâmicas territoriais no Brasil. Primeiramente, a gente tem o processo de formação do território nacional ao longo da história, a construção e a consolidação da estrutura política e administrativa e o que levou o IBGE a propor uma divisão regional para o Brasil. Bom, desde a colonização, né, os colonizadores, quando eles estavam dominando as terras brasileiras, foram descobertos bastantes recursos minerais, né, o que fizeram eles aí além das terras e ocupar aquele espaço, delimitando e formando as suas fronteiras. O Brasil, ele praticamente faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, com exceção feita ao Equador e ao Chile. Suas fronteiras estendem-se por 23.086 quilômetros, que compreende uma seção marítima de 7.367 quilômetros e outra terrestre de 15.719 quilômetros. São 570 municípios fronteiriços espalhados por 11 estados, né? As fronteiras, elas praticamente antes eram usadas por questões de seguranças, mas devido à globalização, né, hoje já é tratado como algo de relações econômicas entre países, né? Ou seja, uma integração econômica. Aí nós temos a Amazônia, onde grande parte da extensão de nossas fronteiras internacionais encontra-se na própria região, né? A Amazônia é formada pela floresta equatorial e por seus ecossistemas associados e abrange oito países: Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, e a Guiana Francesa. Com cerca de 7.800.000 km², a maior parte dessa área é marcada pelos climas quentes e úmidos e está assentada no interior da bacia fluvial amazônica. Com exceção da Guiana Francesa, o Departamento Ultramarino de França, os outros países participam da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? Que é implementado com o Tratado de Cooperação Amazônica assinado em 1978. Né? Nesse tratado, reconhece a soberania dos países amazônicos e se propõe a promover ações conjuntas para a preservação do meio ambiente, o uso racional dos recursos naturais e o desenvolvimento regional da Amazônia. A coordenação de assuntos indígenas do tratado procura implementar a participação dos povos indígenas nas ações ou processos de desenvolvimento regional que os afetam. Então, o Brasil ele ocupa a posição de destaque nas políticas da OTCA, pois abriga mais de 64%, né, da região. Nós temos também as ações de fronteiras, né? Em 1985, o projeto Calha Norte ele foi criado dentro da concepção militar, com o objetivo de promover o aumento da presença do Estado na faixa de fronteira norte, né, que é o Arco Norte, e sua ocupação. Ele tem esse nome porque no início o projeto estava limitado apenas à área norte do Rio Amazonas e hoje abrange toda a região amazônica. Foram instalados diversos postos militares na fronteira, cujos objetivos eram também o povoamento e a garantia da soberania nacional. Aí nós temos também o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, né? no que diz respeito a um sistema de vigilância e monitoramento que promove a integração regional, estimula a cooperação militar com os países vizinhos na proteção da biodiversidade, das populações indígenas e aumenta a sensação de segurança na área. Então, a efetivação do CISFRON ele prevê a obtenção de equipamentos militares com radares e drones e de telecomunicação,
além da ampliação do efetivo militar na área. As fronteiras e os povos indígenas, né? A Constituição Federal de 1988 reconhece e assegura a demarcação das extensas terras indígenas na faixa de fronteira internacional, né? Muitos povos indígenas que vivem na faixa de fronteira não têm sequer as palavras limites ou território em seu vocabulário. Eles entendem esses conceitos como um espaço de onde podem retirar seus meios de sobrevivência. Então, por esta razão, se estendem pela floresta, abrangendo muitas vezes áreas de 2 ou mais países, como os Axinica, que é do Peru e Brasil, e os Yanomami, né, faz parte da Venezuela e do Brasil. Das mais de 600 terras indígenas identificadas no Brasil, cerca de 180 estão na faixa da fronteira. Neles há 45 tribos com territórios transfronteiriços. Quando um território indígena está situado em 2 países, seus habitantes podem transitar livremente de um país para o outro. As cidades gêmeas. O termo cidades gêmeas é porque se refere ao fato de uma cidade ser localizada em um determinado país onde não há uma barreira geográfica, como se fosse um rio ou uma montanha ou qualquer outro elemento natural, né, que separasse ou delimitasse aquele limite. Então, do lado dela existe outra cidade, né, já em outro país. Então, ela pode ser delimitada numa fronteira como se fosse uma rua, né, uma simples rua. Pode determinar que um lado dela seja um país e do outro lado o país vizinho, né? Então essas cidades gêmeas, elas são integração urbana com cidades de países vizinhos. Ela favorece a integração econômica, política e cultural entre os países. Aí a construção do território, né, brasileiro, né? Assim que o nosso país foi colonizado, né, surgiu o Tratado de Tordesilhas, né? E aí surgiu também a divisão por capitanias hereditárias, onde cada um tinha seus donatários que cuidassem das suas terras, né? Os bandeirantes também tiveram um papel fundamental na ampliação das fronteiras e após a independência, outras áreas se incorporaram, né, ao território brasileiro. A estrutura política e administrativa. A fundação da Vila de São Vicente, no litoral paulista, em 1532, assinalou o início da colonização dos domínios portugueses na América, com a distribuição das primeiras sesmarias, né? E entre 1534 e 1536, o território foi dividido em capitanias hereditárias, lotes doados a quem tivesse capital para colonizá-lo, como falei no slide anterior. E esse regime fragmentou a América Portuguesa em unidades autônomas e desarticuladas entre si. Os territórios federais. A partir da proclamação da República, as mudanças nos limites políticos administrativos das unidades da Federação decorreram dos processos de criação de territórios federais e de desdobramentos de estados. Aos poucos, os territórios foram elevados à categoria de estados, ganhando autonomia política, e alguns territórios foram extintos com a promulgação da Constituição de 1946. Aí nós temos a divisão dos estados, onde o Brasil Central conheceu 2 desdobramentos de estados, a divisão política administrativa, onde o Brasil é formado por 26 estados e pelo Distrito Federal, e o sistema de governo, onde o Brasil é uma república federativa presidencialista. As divisões regionais. Em 1934 foi fundado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, encarregado de realizar levantamentos demográficos, econômicos e sociais do país. E em 1942 o IBGE apresentou a primeira proposta da regionalização do território brasileiro, com o objetivo de uniformizar e tornar comparáveis entre si os estudos e levantamentos estatísticos realizados pelos diversos órgãos federais
fornecendo-lhes uma base territorial comum. O fundamento da atual divisão regional do IBGE, estabeleceu em 1988, é o conceito de macro-regiões geográficas, definidas segundo uma combinação de características econômicas, demográficas e naturais. As formas de organização da economia e as características gerais do espaço geográfico serviram de base para a divisão em 5 grandes regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que agregaram as unidades de federação. E aí temos uma charge avaliativa, né, onde tem um índio sentado e ele fala: pronto, chegou a civilização. É porque aí no caso ele está olhando, né, que há 2 caravelas, né, e os 2 portugueses, né, tendo assim um combate entre um e o outro. E aí digo que é a civilização, ou seja, veio para tentar civilizar os povos indígenas que aqui habitavam. E essas são as referências.